Agora, no Acorda Rio Grande, Dinheiro em Pauta. Com Jonas Schwingel, do canal Seja um Holder. Muito bem, está aqui o Jonas Schwingel, o Thiago Sá também já está fazendo as filmagens ali para as redes sociais depois do canal Seja um Holder. E hoje o pessoal vai abordar aqui, o Jonas vai trazer mais informações a respeito de erros capitais, cruciais, que tem que abrir o olho, não se deve tomar, tem que ter muita atenção, especialmente para quem vai começar a ingressar nessa de investidor, de economizar, de investir. Jonas Schwingel, bom dia. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia aos ouvintes. Exato, né? Aqueles erros que eu e o Thiago lá no início a gente queria que alguém tivesse nos avisados também, né? Tivesse nos instruído um pouco melhor para que a gente não cometesse muitos desses erros no início do nosso caminho dos investimentos, né? O bom dos investimentos, que como a gente já falou várias vezes aqui, investimento é para o longo prazo. Ele exige consistência, exige disciplina, exige ali a gente ter um controle financeiro para todo mês a gente estar aportando. Então os erros que a gente cometeu lá no início, né? Hoje já foram mascarados, vamos dizer assim, pelo conhecimento que a gente adquiriu e pelos ganhos que a gente foi tendo ao longo dessa jornada no ramo dos investimentos, né? Mas é justamente isso, pessoal. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que eu comentei, né? Investimentos é para o longo prazo. Existem alguns erros que são comuns entre todos os investidores, e por mais que daqui a pouco até alguns investidores que já são um pouco mais experientes, o nosso cérebro nos prega peças, né? Então a gente tende muitas vezes a cometer alguns desses erros até de forma inconsciente, né? E eu vou começar uma série então aqui onde eu vou trazer 8 erros. Tá? São 8. São 8 erros o total, né? Eu vou trazer ao longo dos próximos sábados, até em função do tempo, para a gente poder abordar bem esses erros. Se surgir dúvidas, as pessoas podem perguntar, para a gente explicar e realmente deixar isso bem fixo na cabeça de todos os ouvintes, né? Então, o primeiro erro aqui, que talvez seria até um mais comum e que aconteceu muito, principalmente ali durante o período da pandemia, né? Que é seguir a manada. O que é seguir a manada no ramo dos investimentos? É quando as nossas decisões se baseiam no que os outros estão fazendo e não no que a gente está pensando. Por exemplo, né, já deve ter ouvido falar muitas vezes que... já deve ter visto que quando uma ação está subindo muito, ou uma criptomoeda, todo mundo começa a falar da tal da criptomoeda. Quando? Quando ela está subindo um monte. Quando está em evidência. Quando dá em evidência. Uma ação a mesma coisa, né? Foi talvez... Por mais que as pessoas não invistam, talvez elas tenham ouvido falar da Magazine Luiza alguns anos atrás. Que multiplicou por 1000% o seu capital. Então, quando isso começa a ficar muito evidente, começa a crescer os olhos de muitas pessoas e as pessoas começam a comprar a coisa porque os outros estão falando sobre aquilo e acreditam que aquilo agora vai transformar a vida delas da noite para o dia. E aí o que elas fazem? Como elas não têm fundamentos, elas compram baseado no que os outros estão falando, elas acabam entrando e comprando esses ativos, pode ser ações, pode ser criptomoeda, que seja, em momentos não favoráveis do mercado. E aí quando ocorre essa força compradora muito grande, a ação, né, que a empresa ela acaba ficando muito caro, ou a criptomoeda acaba subindo muito de preço, e como elas não entenderam os fundamentos, elas não sabem o que fazer e a ação desaba. Né? Ou a criptomoeda desaba. E aí acaba perdendo grande parte do capital que ela colocou naquele momento. Então, o primeiro erro, não seguir tanto a propaganda e o efeito manada que você está dizendo aí. Exato. E eu vou trazer um exemplo prático, como eu falei na época da pandemia que aconteceu, teve um influenciador muito famoso que falou de tal de uma empresa, uma tal de Cogna, que é uma empresa do setor de educação. E eu tenho certeza que alguns ouvintes que estão mais familiarizados com esse mercado devem estar rindo agora. Eu tenho vários amigos, não é um ou dois, eu tenho vários amigos que eu alertei na época. Eu disse, cara, não é assim, não faz isso. Porque esse influenciador famoso estava dizendo, não, porque essa ação agora caiu muito, ela vai subir, ela vai explodir, você vai ganhar muito dinheiro nela. E o que as pessoas fizeram? Amigos meus que estão carregando essa ação até hoje, estão carregando esse erro até hoje, foram lá e compraram um monte dessa ação. Compraram, porque estava barata, entre aspas. O que aconteceu de 2020 até 2024 agora, que é o momento que eu estou falando? Essa ação caiu 80%. Caiu mais ainda. 80% de 2020 a 2024. Então, 10 mil reais naquela época, hoje, viraram 2 mil reais. Por quê? Efeito manada. Não sabiam por que estavam comprando. Estavam comprando porque uma pessoa lá disse que era para comprar. Então, as primeiras perguntas que a gente tem que fazer quando a gente vai investir algo é: por que eu estou fazendo isso? Qual é o fundamento por trás disso?
e essa ação ou esse ativo está alinhado com meus objetivos de longo prazo? São as perguntas que a gente tem que fazer. Então cuidem, tá? Com influenciadores na internet dando diquinha de ação, dando diquinha que isso aqui vai fazer você enriquecer rápido, porque você vai perder dinheiro. Quando a propaganda é demais, o santo desconfia, né? Exato. Vamos lá para o segundo erro, Jonas. Vamos lá. O segundo erro, então, é não diversificar os investimentos, né? A gente fala que dentro do ramo dos investimentos... Não colocar os ovos em cestos diferentes? Isso, colocar os ovos em cestas diferentes. Tá. Isso aí, a gente tem que diversificar. O erro é não diversificar. O erro é não diversificar. O erro é não diversificar. O que acontece? As pessoas pegam, muito pelo efeito manada, né? Querem pegar todo o seu capital e colocar em um ativo só. Eu acabei de citar o exemplo desses meus amigos, né? Muitos pegaram ali 80% do seu patrimônio que tinha para investir e botaram nessa ação. E aí, o que aconteceu? Caiu 80%. Eles perderam grande parte do patrimônio deles por 2 erros simples. Efeito manada e não diversificar os seus investimentos. E às vezes eu não digo de uma ação em si. Vou dar um exemplo agora que aconteceu lá quando surgiu a internet, né? Se criou uma bolha, que é a bolha.com, que a gente falou naquela época. O que é a bolha.com? O setor de tecnologia ele cresceu muito como um todo naquele momento, pelo surgimento da internet. Então, as empresas que estavam atreladas ao setor de tecnologia acabaram subindo como um todo. Então, a pessoa, muitas vezes, ela vê um certo setor, acha que aquilo lá agora vai ser, né, vai revolucionar o mercado. Por exemplo, aconteceu com o metaverso um tempo atrás. Tu ouviu falar do metaverso hoje? E olha a bolha que foi um tempo atrás. NFTs, tu ouviu falar de NFT hoje? E olha o que foi há um tempo atrás. Então, as pessoas veem alguns hypes, que a gente chama, né? Surgem algumas coisas ali que prometem revolucionar o mercado e as pessoas vão investir pesado nisso, porque isso aqui vai revolucionar, vai ser algo extremamente que vai romper com todos tudo que a gente tem no mercado hoje. É arriscado. E é arriscado, porque vai botar tudo no mesmo setor. A bolha.com naquela época, o setor de tecnologia como um todo caiu 70%. As pessoas a mesma coisa. Hoje NFTs, teve pessoas que pagaram milhões em NFTs que hoje não valem nada. Nada mesmo, pessoal. Zero, foi a zero. Então assim, no nossa jornada de investidor, a gente fala, porque investir não é questão de um ano, é longo prazo, a gente vai cometer erros, é natural. Todo mundo erra. Por mais experiência que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, você erra. Eu, Jonas, da minha carteira, eu tenho empresas que estão com 40% de prejuízo. É natural. Eu vendi por causa disso? Não, porque são empresas que eu ainda acredito, que estão passando uma situação complicada, enfim. Mas em paralelo a isso, eu tenho empresas que me deram 100, 200, 300, 500% de lucro. Então é aquela questão, por que a gente diversifica? Né? Tem uma frase muito boa que a diversificação é a proteção contra a ignorância. A gente, em natureza, a gente é ignorante de certo modo. A gente não sabe tudo, a gente não conhece tudo e nunca vai saber por mais que a gente estuda. Então a gente precisa diversificar para mitigar os nossos erros. E se errar, foi pouco. Foi pontual. E aí os ganhos, como eu falei, começam a mascarar as perdas, né? É aquela coisa, qual é o máximo que tu pode perder numa ação? Se tu investiu 10 mil reais, qual é o máximo que tu pode perder? É os 10 mil. Agora, qual é o máximo que tu pode ganhar? É infinito. É mais, né? É infinito. Mais que 100%. Exato. Então, a gente tem que ir indo para todos os lados para justamente montar uma carteira completa de investimentos. Jonas, mais uma então aqui, para o nosso tempo aqui tá passando. Mais um erro capital aí fica uma série para os próximos programas aí. São 8, né? São 8 no total. 8 erros São no 8 total. Mais um outro erro que não pode. Perfeito. Terceiro, então, é investir sem planejamentos e objetivos. Né? Quando a gente investe sem planejamento nenhum, né? Quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer coisa serve. Né? Então, tu ter objetivos específicos quando tu vai investir é essencial para quê? Para te saber onde investir, porque cada objetivo vai ter uma classe de ativo diferente e para realmente tu conseguir mapear esse teu progresso, né? E para te manter no caminho certo. E como eu falei, se você não sabe por que está investindo, amanhã depois você vai parar, porque você não tem objetivo claro. Então, trace objetivos, né? Quais são os objetivos? A educação do meu filho. Por exemplo, o que eu faço para o meu filho hoje, o Cauê? Eu tenho a carteira pública do Cauê. Meu filho, eu quero que ele se torne milionário antes dos 30 anos. Esse é um objetivo com ele, é o que eu vou fazer para ele. Então, eu tenho um objetivo específico que vai me manter no caminho. Enquanto eu não fizer ele milionário, meu objetivo não está cumprido. Ponto, é um objetivo específico. Eu tenho um objetivo que é para minha aposentadoria. Tem objetivo que é para viagem, tem objetivo, enfim, você pode ter para carro, para casa. Então, trace objetivos específicos que você queira,
conseguir com os investimentos, e aí a partir disso você vai investir numa classe de ativo que seja correspondente a isso. Tá? Isso é essencial para se manter no caminho. Então, para o final, agora eu tenho um convite para todas essas pessoas, né? Opa. Os ouvintes aí que estão nos escutando. Como eu falei, a importância, é mais importante a gente não cometer os erros iniciais do que propriamente no início buscar uma rentabilidade alta. Né? Os erros é o principal no início. Então, para isso, a gente vai fazer, eu e o Thiago, né? A gente queria fazer lá na época que, infelizmente, aconteceu a enchente, né? A gente não pôde fazer. Mas a gente vai fazer uma aula gratuita, tá? Uma palestra gratuita. Vai ser presencial. Presencial, dia 10 de setembro. 10 de setembro. Agora, na semana que vem, na terça-feira. Na outra terça, né? Na outra terça-feira. Se ser da terça da próxima, outra. Isso. Tá. A partir das 19 horas, no Parque Histórico de Lajeado, no auditório do Parque Histórico de Lajeado, tá? Tem vagas limitadas, então tem que se inscrever, tá? Vamos botar no nosso... Se inscreve lá no vamos canal botar nos Seja um stories, Holder. pode ser? A gente vai botar nos nossos stories o link para inscrição. Pessoal, é totalmente gratuita, que é onde a gente vai falar do primeiro passo dos investimentos. É o meu primeiro investimento, é o nome da palestra. Que vai fazer com que você passe por todos esses erros que eu vou comentar aqui ao longo dessa série e comece a investir com o pé direito. Então, dia 10 de setembro, a partir das 19 horas, no Parque Histórico de Lajeado. E as inscrições podem ser feitas lá no nosso Instagram, a partir dos nossos stories, que a gente vai estar colocando o link agora. Tá bem, tá dado o recado. Feito, pessoal. Próximo Obrigado. sábado, Jonas. Valeu. Valeu.